Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da confissão, neste caso concluindo o capítulo 18 sobre a segurança da graça e da salvação. Antes vamos começar com a palavra de oração. Pai, nós damos graças por mais este dia, estamos aqui, Senhor, reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor, damos graças pela comunhão dos irmãos, Senhor, por estarmos juntos, Senhor. Ó Pai, que nos possamos, Senhor, afiar uns aos outros, Senhor, na graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tu nos ajudes, Senhor, a apreender as Tuas palavras, as Tuas verdades e a pô-las em prática no nosso dia-a-dia, Senhor. Ser comigo agora na transmissão, mas que Tu possas abençoar a cada um de nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então concluir os parágrafos que faltam, que é o terceiro e o quarto. Se alguém puder ler o terceiro. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que o verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar por muitas dificuldades. Contudo, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la, sem revelação extraordinária, ao fazer uso correto dos meios. E, portanto, é dever de todos empregar toda a diligência para fazer firme a sua vocação e eleição, a fim de que o seu coração possa dilatar-se em paz e alegria, no Espírito Santo, e em amor e gratidão a Deus, e em força e alegria nos deveres da obediência. Esses são os frutos próprios dessa segurança. Ok. Há 3 pontos aqui neste parágrafo, que é a dificuldade de obter a segurança da salvação, a provisão para a obtenção dessa segurança e o dever de obtê-la. Primeiro, a dificuldade. Isto está logo na primeira frase, como é lógico. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. Ou seja, o que é que o escritor está aqui a falar? É essencial termos a segurança para sermos salvos? Ou seja, um irmão que duvide da sua salvação não está salvo por isso? E é isso que ele está a falar. Naturalmente que não. Um cristão, e eu peço já a alguém que possa abrir em 1 João 5,13, para vermos isso. O ponto principal nessa expressão é que parece que nem todos alcançam uma segurança infalível no momento em que verdadeiramente creem em Cristo. Portanto, isto implica, evidentemente, que alguns podem e alcançam a certeza logo, mal creem, mas outros não. Portanto, 1 João 5,13. Primeira carta. Para cima. Isso. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no meu nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ok, está a ver? Portanto, João está aqui a escrever a uma igreja. Ele está a escrever a irmãos crentes. E o que é que ele diz? Eu estou a escrever para que vocês creiam, porque há ali ainda alguma incerteza portanto, na segurança da salvação. Não quer dizer que não estejam salvos, não quer dizer que não sejam igreja de Cristo, mas há esta incerteza. Por outro lado, em Atos 16:30, temos o carcereiro, se alguém quiser abrir, 16, 30 a 34.
Atos 16, 30 a 34. É o episódio do carcereiro. Faz favor. Não, puxa para cima. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levantando-os para sua própria casa, dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então nós vemos aqui dois exemplos diferentes. Aqui o carcereiro mostrava grande alegria porque creu, portanto a segurança dele foi logo, por assim dizer, instantânea, mas vemos em 1 João que há irmãos que têm dificuldade, portanto é o que os escritores quiseram por aqui. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. Não é essencial percebermos que estamos salvos ou não salvos, estarmos seguros ou não, entendem? Ou seja, nós às vezes temos momentos de dúvida. E depois vamos ver isso melhor no ponto 4, no parágrafo 4. Mas é isso que ele quer dizer. Não é essencial à fé, não é essencial à salvação, a segurança da salvação. Portanto, a fé salvífica e a segurança infalível não se confundem a ponto de que não se pode ter uma sem a outra. Uma coisa é a fé, e já falamos sobre a fé salvífica no capítulo 14, e essa sim, nós precisamos de crer em Jesus Cristo para sermos salvos, essa é a fé, mas momentos de dúvida todos temos, e isso não quer dizer que a gente perca a salvação por isso. Quando há dúvida, quando não há tal segurança infalível, não quer dizer que a gente perca a fé, ou seja, o que o Senhor não nos leva para o céu por causa disso. Ok? É o amigo que os escritores quiseram tratar aqui. E, por exemplo, em 2 Pedro 1, 5 a 10, Pedro fala sobre acrescentar à fé várias coisas. Se alguém quiser ler, se alguém puder ler. 2 Pedro 1, 5 a 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 10. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar nestas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Pronto, o que é que ele está a falar aqui? Acrescentei à vossa fé todo esse tipo de coisas. A fé é essencial, é base para a salvação. Mas depois ele diz, irmãos, Pedro está a exortar os irmãos, acrescentem à vossa fé todas essas coisas que a irmã acabou de ler, para que vocês cresçam no conhecimento. E ao crescer no conhecimento do Senhor, então, a firmeza da salvação, a certeza da salvação, vai ser uma realidade. Mas volto a dizer, e estou a debater-me ainda naquele ponto, mas não é essencial para a fé. Portanto, é porque ele disse, acrescentai à fé estas coisas.
E o conhecimento do Senhor aí vai crescer. E quando o conhecimento do Senhor cresce, então a certeza da salvação irá ser uma realidade cada vez mais profunda. Mas não é essencial uma coisa à outra. Portanto, é uma realidade. A Bíblia implica, quando trata a fé e o conhecimento de alguém que é cristão, como coisas diferentes. E quando os verdadeiros cristãos são exortados a fazerem firme a sua vocação e eleição, ao acrescentarem à sua fé as outras graças. Estão a ver? Portanto, são coisas diferentes. Se a certeza, a tal certeza da salvação, se a certeza fosse uma questão de tudo ou nada, isso implicaria que ela é algo muito místico, misterioso e incontrolável. Embora as questões físicas, emocionais e circunstanciais possam causar oscilações na experiência da segurança, essa segurança aumentará à medida que crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que eu acabei de falar e foi isso que acabamos de ver. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a provisão para a obtenção dessa segurança. Então, como é que a gente... portanto, não sendo essencial à fé, e muitas vezes nós temos que lutar com muitas dificuldades, quais são, contudo, as provisões para termos essa segurança infalível? As provisões são duas, portanto, é o Espírito e são os meios. O Espírito de Deus e os meios da graça. É o que diz ali. Contudo, sendo habilitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária ao fazer uso correto dos meios. Portanto, este sem revelação extraordinária quer dizer que não há um anjo que vem do céu dizer: irmãos, vocês estão seguros. Não, portanto, cada um de nós recebe o Espírito de adoção que nos faz dizer: Abba Pai. E vamos ler uns versículos, já agora. Tens ali as referências, não tens? Sim, a 10, o ponto 10. É só subir. Sim, acho que são essas. Ok. Alguém leia, por favor, 1 João 4:13 e outro Hebreus 6:11 e 12, por favor. E 4:13. nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Exatamente. Agora, Hebreus 6:11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém. Agora, alguém abre Romanos 8:15 e 16, por favor. Isso, 16. 8:15 e 16. Romanos 8:15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o espírito de adoção da filha, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Então nós vemos aqui, o que é que os irmãos estão aqui a dizer na confissão? Consegues passar para trás um bocadinho? Sim, para cima. Tá. Eu acompanho aqui, é mais para os irmãos acompanhar. Portanto, provisão para termos essa segurança infalível. Sendo habilitados pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus. Aquele que é salvo, aquele que foi regenerado, em que o Espírito habitou, recebe o Espírito de adoção. Portanto, todos nós, tendo o Espírito, temos a consciência de que
o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E mesmo quando não há aquela segurança, o Espírito de Deus vai trabalhando em nós. Qual de nós, sendo o verdadeiro cristão que aqui está, qual de nós, quando está mais afastado ou quando está mais em dúvida, não há sempre algo em nós, não é? Impelir-nos para vir à palavra, impelir-nos para vir à oração, impelir-nos para vir à comunhão com os irmãos. Quem é a não ser o Espírito de Deus a fazer isso nas nossas vidas? Então, por isso é que nós somos exortados, pelo conhecimento do Espírito, a crescer nessa segurança. E pelos meios, os meios que o Senhor nos dá. Quais são os meios da graça? É a oração, é a palavra, é a comunhão com os irmãos. Quantos de nós já nos chegaram aqui à igreja abatidos, cansados, tristes, e depois de estar com os irmãos, e depois de ouvir a palavra, e depois de louvar ao Senhor, sai daqui revigorado. E não digo isto tipo, como há aquela expressão, recarregar baterias, e depois para a semana as baterias vão outra vez abaixo, chamamos disso. Não, mas é períodos da nossa vida em que são mais negros, e é esta comunhão que nos levanta, e nós ficamos muito mais despertos para as coisas de Deus, vamos com muito mais facilidade depois à palavra, termos um tempo de devoção com o Senhor, e são os meios da graça que o Senhor usa. E esses meios da graça levam-nos a esta segurança, esta certeza, entendem? Ou seja, porque, verdade seja dita, nenhum falso cristão, nenhuma pessoa que não é regenerada, quer ir à palavra, nenhuma pessoa que não é regenerada, quer ter um tempo com o Senhor. E isto revigora-nos, esta certeza, ou seja, isto dá-nos esta certeza. O facto de a gente ir, de querermos a palavra, de querermos alimentar, de querermos a comunhão com os irmãos, isto quer dizer que o Espírito está a trabalhar em nós e dar-nos essa certeza. Então, esta é a provisão. E depois nós vemos o dever de alcançar. Portanto, ali embaixo, o último parágrafo. E, portanto, é dever de todos empregar toda a diligência para fazer firme a sua vocação. E nós já lemos aqui Hebreus e já lemos aqui 2 de Pedro. Não sei se podemos ler mais alguma referência que nos possa ajudar aqui. Portanto, Segunda de Tito 2, 11 a 14, por favor. Tito 2, 11 a 14. Tito 2, 11 a 14. É 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Até 14. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então, nós vemos aqui que é nosso dever fazer esse tipo de trabalho, não é? Portanto, é consequência de tal provisão divina. O dever de alcançar a segurança é consequência de tal provisão divina. É o dever de cada cristão alcançar uma segurança infalível, não só porque tal segurança é alcançável, como já vimos, mas também porque é santificadora. Devemos crescer em paz e alegria no Espírito e em amor e gratidão a Deus. Isto está lá em 1 João 4,19. E também devemos crescer em força e alegria nos deveres de obediência. Está lá em Romanos 6,11. Portanto, nós devemos crescer, é nosso dever crescer nessas coisas para que então a segurança cresça. Como eu já disse antes, ou seja,
Quando crescemos no conhecimento do Senhor, quando crescemos nas disciplinas diárias, quando crescemos na mortificação do nosso pecado, quando crescemos no conhecimento do Senhor, todas essas coisas nos levam a uma certeza cada vez mais segura da nossa salvação. E depois há aqui outra coisa. Portanto, é dever de todos empregar toda a diligência para fazer firme a sua vocação e eleição, a fim de que o seu coração possa dilatar-se em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus e em força e alegria nos deveres de obediência. Portanto, esses são os frutos próprios dessa segurança. E depois há aqui esta última frase é muito importante, a qual está longe de inclinar os homens para o relaxamento. Porque, como eu já disse a semana passada, há muito aquela ideia de que as pessoas, uma heresia, por assim dizer, que as pessoas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não queremos disso, nós queremos na perseverança dos santos. Nós queremos que o Espírito trabalhe naqueles que são seus, naqueles que elegeu, para lhes dar uma vida de santificação mais parecida com Cristo. Portanto, aqueles que Deus salvou, Ele vai segurá-los até ao fim. E quando as pessoas nos atacam o dedo por causa dessa doutrina, ou nos apontam o dedo por causa dessa doutrina, dizem, então, uma vez salvos, salvos para sempre, tudo vale. Não. Portanto, Deus salva-nos para sermos mais conforme a imagem do Filho. Isso é a perseverança dos santos. Não é uma vez salvo, salvo para sempre, e então podemos fazer o que quisermos. Não. E é o que está ali. A obtenção desta segurança está longe de inclinar os homens para o relaxamento. O verdadeiro cristão é próprio do verdadeiro cristão, é próprio do eleito, querer ser cada vez mais parecido com o Filho de Deus, com o seu Senhor, o Salvador Jesus Cristo. É próprio do cristão. Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Exatamente. E nos fazemos para as boas obras, exatamente. Portanto, esse é e no fundo, o que é isso? Não é isso? O que é cristãos, senão pequenos cristos? Esse é um nome que veio do lado do tempo antigo, portanto, da igreja primitiva. Cristão é um pequeno Cristo, é um imitador de Cristo. Portanto, longe está e engana-se aquele que pensa que é cristão, que não tem este desejo, ou que pensa que pode relaxar na segurança. E já agora podemos ler, a Sandra já leu, Tito 2, 11, 12 e 14, fala sobre isso. Passamos então ao parágrafo 4, Rony, por favor. E de certa forma os dois estão relacionados, não é? Os verdadeiros crentes podem ter a certeza da sua salvação abalada, diminuída e interrompida. E isto de diversas maneiras. Lá está. E isto é que pode nos trazer a dúvida que falamos no ponto 3. Porquê é que ela pode ser abalada, diminuída e interrompida? Por negligência na preservação da mesma. Qual é as referências bíblicas ali do 3? É que o teu está diferente do meu em... mas é as mesmas que já lemos. Tens Hebreus, não é? Cantares, ok. Alguém possa ler Cantares de Salomão, capítulo 5, versículos 2, 3 e 6. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículos 2, 3 e 6. Cantares 5, versículos 2, 3 e 6. Não tem nada a ver? Vamos em frente. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho
meus cabelos das pontas da noite. Versículo 6. O 3 ainda. Ah, Já despi a minha túnica, ok. hei de vesti-la outra vez? Lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta, o meu coração se comoveu por amor dele. Versículo 6. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quanto antes. Ele me falou, busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Faz sentido, não faz? É negligência da noiva para com o noivo. O noivo queria comunhão com a noiva, bateu à porta, mas ela, já me vesti. Quantas vezes não é assim connosco, não é? Hoje não vou fazer o meu tempo de devoção, hoje não vou fazer, não vou ler a Bíblia, não vou orar, estou cansado. E isto 1, 2, 3, 4 vezes, e depois nós vamos querer abrir a porta ao noivo e o noivo já não está lá. Isso é o que pode acontecer muitas vezes. Podes passar para cima, Rony, por favor? Portanto, por negligência na preservação da mesma. E é aqueles versículos que também já lemos antes, em 2 Pedro, em Tito, ou seja, os autores bíblicos estão sempre a exortar-nos a cavar mais fundo, a buscar o Senhor, a acrescentar à fé o amor, a comunhão, portanto, todo esse tipo de coisas. Somos sempre exortados a isso. O cristão não pode relaxar nisto. E quando relaxa, é negligente. E ao acontecer isso, a salvação tremelica. A segurança da salvação tremelica. Portanto, essa é uma das razões. Outra, caindo em alguns pecados especial. Esta é mais fácil de perceber, não é? Quando nós caímos num pecado especial, um pecado específico que fere a nossa consciência e fere também o Espírito Santo. Por ceder em alguma tentação súbita e veemente. Portanto, isto aqui já não é tanto o pecado em si, mas é tentação. Muitas vezes vem tentações à nossa vida. E o problema não é a tentação em si, porque o pássaro pode voar, como é que há uma expressão que o pássaro pode voar na nossa cabeça, não pode fazer ninho, não é? Não podemos permitir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Mas o que é que acontece? As tentações, quando são assim fortes, e muitas vezes elas são fortes, a gente também desanima e começa a questionar a nossa fé, não é? Outra das razões é porque por Deus retirar de sobre eles a luz da sua presença, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas e não tenham luz. E nós conhecemos isto assim muito, muito profundamente através do povo do Velho Testamento. Quantas vezes o Senhor... Quais são as referências bíblicas já agora, Rony, para isso? 16. Salmo 37. Alguém pode ler, por favor? Salmo 37. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste teu rosto e fiquei perturbado. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Isto acontece muitas vezes. Acontece principalmente quando nós tornamos-nos, lá está, orgulhosos e negligenciamos também, lá está, as devoções. O Senhor muitas vezes, tu queres andar pelas suas próprias pernas? E o Senhor parece que nos deixa. Levamos uma panada daqui, levamos outra pancada dali, levamos outra pancada daquela. E é como o salmista diz: Senhor, onde é que tu estás? Vai-nos deixar para sempre. Tu fechas o rosto para nós. E o Senhor faz isto muitas vezes. Portanto, Ele retira a sua luz da sua presença. E nós parece que caminhamos em trevas. Isto tem a ver muitas vezes com isso, com o facto de nós queremos depender apenas de nós e não do Senhor, como ao povo no Velho Testamento. Os salmos estão fartos disto e nós vemos Jeremias a falar sobre isto. Vemos o povo no Pentateuco, portanto o povo que veio do Egito. O que é que o Senhor diz? Eu levei-vos para o deserto para vos provar, para provar o vosso coração. E o Senhor muitas vezes revela e mostra que não é que Ele não esteja connosco. E não é que Ele não esteja connosco. E por isso é que vamos ver ali o contudo. Está ali o contudo, graças a Deus por isso.
mas Ele muitas vezes permite que essas coisas aconteçam, que a gente passe por esses desertos, que passe por esses caminhos, para que a gente venha correr para Ele, para que a gente dependa dEle e para que realmente a gente possa colocar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa firmeza esteja nele. Então temos o contudo. Contudo, eles nunca ficam destituídos da semente de Deus, podes passar para baixo, e da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência de dever. Como eu disse há bocado, ou seja, um verdadeiro cristão vai ter sempre isto. Mesmo que passa pelo que passar, pode passar por muitas tribulações, pode passar por muitas dificuldades, pode passar por este deserto árido, mas há sempre nele isto. Nunca vai faltar nele isto. A diferença do verdadeiro cristão, da ovelha, do bode, é que o verdadeiro cristão vai querer sempre esta comunhão com os irmãos. Vai querer cultuar ao Senhor. Pode ter períodos maus, mas vai querer sempre isto. Vai querer sempre vir à palavra dele, vai querer ler a palavra, vai querer se alimentar da palavra. Portanto, esta é a certeza daqueles que são verdadeiramente cristãos. É a partir dessas graças, pela operação do Espírito, que a certeza da salvação no devido tempo pode ser revivificada. Põe ali a referência do 19. Salmo 42, 5 e 11, por favor. Salmo 42, 5 e 11. Estás abatida, ó minha alma, que te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Amém. Aqueles que esperam no Senhor vão ter a sua alma revivificada. Por muito que possam estar abatida, por muito que a alma possa estar abatida, por muito que a alma possa estar perturbada, quando a gente espera no Senhor e o verdadeiro cristão espera no Senhor, a sua alma vai ser revivificada. Portanto, e é mediante estas coisas que os crentes são preservados para não caírem num desespero total. Lamentações 3, 26 a 31, por favor. Lamentações de Jeremias 3, 26, 31. Três, 26 a 31. Lamentações. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assenta-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face o que fere, farta-se de afronta. Pois o Senhor não vigiará para sempre, pois ainda... Já está? Até o 31? Ok. Pronto. E podemos encerrar com isso, irmãos. Se houver aqui algum dentre nós que não está, que a sua segurança não está abalada, possamos pôr a boca no pó, possamos voltar para o Senhor, possamos ser exortados por tudo isto que acabamos de ouvir na sua palavra. Ou seja, que acrescentemos à nossa fé tudo o resto. E com certeza que essa segurança infalível, que a certeza da fé vai chegar. Ok, meus irmãos? O Senhor os abençoe.